2 cineastas suecos foram absolvidos da acusação de violação de local protegido após registrarem imagens do naufrágio de uma balsa, o Estônia, a embarcação que afundou no Mar Báltico em 1994. Por quase 30 anos, o mundo aceitou uma explicação trágica para o caso do MS Estônia, até que a inteligência artificial escaneou o naufrágio. Tudo começou com a nossa pesquisa sobre esse tema, quando descobrimos que grande parte do naufrágio não havia sido analisada em 1994, quando o ocorrido veio à tona. Quando a reconstrução por inteligência artificial foi concluída, os investigadores viram algo que nenhum relato de sobrevivente jamais conseguiu explicar. Carros suspensos no ar no convés de veículos, códigos de socorro apagados, um objeto ao lado do casco que ninguém consegue explicar, e um sinal enviado e depois removido. Foi realmente apenas um acidente? Ou algo muito mais perturbador aconteceu naquela noite sob o Mar Báltico? Os segundos perdidos. A reconstrução por inteligência artificial expôs um silêncio que jamais deveria ter acontecido. Enquanto a maioria das manchetes se concentrou na grande abertura no casco ou nas soldas ausentes, poucos perceberam que as varreduras por inteligência artificial revelaram algo ainda mais inquietante. Um apagão nas comunicações que durou tempo suficiente para selar o destino de centenas de pessoas. Não foi apenas o dano que levou o Estônia ao afundamento. Foi o que não aconteceu nos minutos finais. Usando registros de áudio com marcação de tempo, dados de radar de embarcações próximas e a reconstrução dos instrumentos da ponte de comando, os sistemas de inteligência artificial ajudaram os investigadores a alinhar os últimos 15 minutos da trajetória do Estônia, segundo por segundo. E o que encontraram foi ao mesmo tempo impressionante e trágico. Houve um atraso completo de 8 minutos entre o primeiro impacto catastrófico conhecido e o primeiro sinal de socorro. 8 minutos. Em um navio recebendo água naquela velocidade, esse atraso foi decisivo. Sobreviventes relataram por muito tempo que ouviram um estrondo violento por volta das 10h02 da manhã. Mas o pedido de socorro confuso só foi transmitido a 1h22. Usando o aprendizado de máquina para sincronizar os relatos dos passageiros com as leituras internas dos sistemas, os investigadores agora acreditam que a viseira da proa já havia se soltado por volta da 1h05. Nos 120 segundos seguintes, a rampa de carga logo atrás começou a se dobrar para dentro. A água já estava entrando no convés de veículos antes que alguém na ponte emitisse um único comando para reduzir a velocidade, mudar o curso ou avaliar a proa. Então, por que o silêncio? É aqui que a situação se torna ainda mais sombria. A reconstrução por inteligência artificial sugeriu que os sistemas internos de alerta não foram acionados corretamente. As luzes verdes indicadoras, que mostravam falsamente a viseira da proa como travada, não eram apenas enganosas, eram imprecisas por projeto. A análise dos diagramas de fiação revelou que o circuito das luzes não estava fisicamente conectado aos sensores de estresse das dobradiças. Ele apenas indicava que os interruptores estavam fechados, e não se a estrutura estava intacta, o que significa que a tripulação pode ter estado olhando para luzes verdes enquanto a proa já havia se desprendido. A inteligência artificial ainda detectou um padrão inquietante nos movimentos finais da tripulação. Com base em sensores de pisadas, registros de portas e dados de consumo de energia, ninguém da ponte desceu ao convés para inspecionar visualmente a proa. O protocolo determinava permanecer no comando. Mas nesse caso, esse protocolo permitiu que o ocorrido se desenvolvesse em silêncio. Ninguém confirmou o ruído. Ninguém verificou novamente a rampa. Ninguém desligou os motores. E quando o pedido de socorro finalmente foi enviado, já era tarde demais. A inteligência artificial não revelou apenas uma falha de projeto. Ela expôs um ponto cego nos procedimentos, tão grave que deixou oficiais experientes sem capacidade de reação. A frota invisível. Os outros navios construídos exatamente como a Estônia. A revelação mais perturbadora descoberta pelas varreduras de IA da MS Estônia nem sequer estava no próprio navio. Estava nos projetos. Enquanto equipes forenses usavam aprendizado de máquina para reconstruir cada solda, placa e fratura da embarcação, elas não analisavam apenas um naufrágio. Estavam auditando um modelo estrutural. Um modelo que havia sido utilizado mais de uma vez. A Estônia não era a única. Ela possuía navios irmãos. Pelo menos 3 balsas construídas no mesmo estaleiro Meyer Werft, em Poppenberg, na Alemanha.
durante o mesmo período, compartilhavam o mesmo DNA arquitetônico. Entre elas estava a Diana II, que surpreendentemente utilizava o mesmo sistema de viseira de proa e passou por adaptações semelhantes após o desastre da Estônia. Mas foi aqui que especialistas marítimos ficaram alarmados. Enquanto os destroços da Estônia foram isolados e politizados, esses navios irmãos continuaram operando, muitas vezes com modificações estruturais mínimas. A análise metalúrgica baseada em IA não revelou apenas soldas ausentes e suportes subdimensionados na Estônia. Ela confirmou que as equipes de construção haviam se afastado dos esquemas originais, utilizando cortes por maçarico e soldagens incompletas em áreas críticas de esforço estrutural. Isso não foi um erro isolado. Foram atalhos sistemáticos. E se aconteceram em um navio da série, provavelmente ocorreram em outros. Investigadores passaram então a cruzar discretamente registros do estaleiro da década de 1980. Um relatório interno indicava que os pontos frágeis da viseira de proa da Estônia, especialmente dobradiças abaixo da resistência esperada, e a ausência de barras inferiores de suporte, nunca haviam sido sinalizados nas listas de verificação de produção. Isso significava que o estaleiro poderia ter entregue várias balsas com falhas críticas de segurança, invisíveis durante inspeções rotineiras. Ainda mais preocupante, algumas dessas embarcações irmãs permaneceram em operação até o início da década de 2010, navegando em rotas modificadas ou sob outros nomes. Sobreviventes do desastre da Estônia ficaram chocados. Se esses navios nunca foram retirados de serviço, quantas travessias passaram perigosamente próximas de um grande incidente sem que ninguém soubesse? A Estônia poderia ter sido apenas uma entre muitas possíveis perdas, sendo a única em que tudo deu errado. O que a IA revelou não foi apenas o que levou o navio ao fundo, mas um padrão estrutural que poderia ter colocado muitos outros em risco. Para alguns historiadores marítimos, o caso da Estônia não é um evento isolado, mas o único de sua classe que enfrentou a pior combinação possível de condições extremas. Um naufrágio que o mundo acreditava já compreender completamente. Quando a MS Estônia desapareceu sob o Mar Báltico, nas primeiras horas do dia 28 de setembro de 1994, a tragédia parecia, ao menos no papel, brutalmente simples. A viseira de proa falhou. A água invadiu o convés de veículos. O navio perdeu estabilidade e virou. Em menos de uma hora, 852 pessoas perderam a vida. Os investigadores encerraram o caso em cerca de 3 anos. Os governos assinaram um acordo selando os destroços como um local protegido, e o mundo foi informado de que não havia mais nada a ser descoberto. Mas essa certeza se apoiava em uma suposição frágil: a de que o naufrágio havia sido devidamente analisado. Na realidade, ninguém havia examinado toda a embarcação. Os mergulhadores da década de 1990 eram limitados pela profundidade, pela visibilidade e pelo tempo. As imagens de sonar eram imprecisas e incompletas. Grandes partes do casco estavam enterradas no sedimento do fundo do mar, fora do campo de visão. A reconstrução do afundamento foi baseada em relatos de testemunhas, teoria mecânica e fragmentos recuperados da superfície, sem evidências físicas completas. Esse vazio abriu espaço para as primeiras dúvidas. Sobreviventes relataram repetidamente um impacto metálico violento, e não uma falha gradual como descrita no relatório oficial. Alguns disseram que o navio pareceu atingir algo sólido. Outros compararam o som a uma forte detonação. Esses relatos foram minimizados não por terem sido refutados, mas porque não existiam ferramentas para testá-los. Com o tempo, as perguntas sem resposta se transformaram em teorias. Algumas apontavam para cargas militares sigilosas transportadas pela Estônia nas semanas anteriores ao afundamento, algo posteriormente confirmado por autoridades suecas. Outras sugeriam colisões com embarcações submersas, citando atividades navais da Guerra Fria no Mar Báltico. Um grupo menor acreditava que os destroços haviam sido deliberadamente isolados para ocultar evidências de sabotagem. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, mas nenhuma pôde ser totalmente descartada. O que tornava a Estônia diferente de outros desastres marítimos não era apenas o número de vítimas, mas a falta de visibilidade. Os destroços repousavam a cerca de 80 metros abaixo da superfície, legalmente intocáveis, congelados no tempo. Todas as explicações, oficiais ou não, foram construídas em torno de algo que ninguém podia examinar por completo. Isso só mudou quando a tecnologia avançou.
A inteligência artificial não entrou nessa história para confirmar teorias, mas porque o mapeamento moderno do fundo do mar passou a exigir seu uso. Quando sonar de alta resolução, fotogrametria e reconstrução por aprendizado de máquina foram finalmente aplicados décadas depois, os investigadores deixaram de interpretar formas vagas na escuridão. Passaram a criar uma réplica digital precisa do navio. A carga proibida, o que a inteligência artificial não conseguiu escanear. E por que isso importa? Enquanto a IA varria os destroços da MS Estônia com precisão milimétrica, mapeando cada fratura, com vés e viga retorcida, havia algo que ela não podia revelar. Porque não era uma estrutura física. Era uma lista selada. O manifesto original de carga da última viagem da Estônia continua sendo um dos documentos mais protegidos e liberados de forma inconsistente de toda a investigação. Embora a Estline, empresa operadora da balsa, tenha apresentado registros padrão para fins alfandegários, partes do documento, especialmente aquelas envolvendo veículos com isenção diplomática, foram ocultadas ou removidas dos relatórios públicos. Isso talvez não chamasse tanta atenção se não fosse o que denunciantes suecos confirmaram no início dos anos 2000. Transportes militares haviam ocorrido a bordo da Estônia semanas antes do desastre. E não se tratava de carga comum, mas de tecnologia de origem soviética classificada, destinada a agências de inteligência ocidentais. A Administração Sueca de Material de Defesa, conhecida como FMV, admitiu isso posteriormente sob pressão pública, mas afirmou que não havia relação com o ocorrido. Ainda assim, sobreviventes levantaram dúvidas. Vários passageiros relataram ter visto caminhões militares e vans sem identificação sendo carregados no convés de veículos em Tallinn no dia do desastre. As descrições não coincidiam com os registros oficiais de carga. Alguns caminhões supostamente não tinham placas. Outros contavam com escolta armada em trajes civis. Nenhum desses itens aparece no livro alfandegário oficial da Estônia. É aqui que as varreduras por inteligência artificial voltam ao centro da história. Durante o levantamento em águas profundas realizado entre 2021 e 2023, vários contornos de veículos foram identificados sem correspondência com números de placa ou documentos de transporte conhecidos. Eles estavam próximos à seção dianteira de bombordo do convés de veículos, justamente onde a inundação inicial foi mais intensa. Em um dos casos, a imagem fotogramétrica por inteligência artificial revelou a estrutura de um veículo blindado, e não de um ônibus ou caminhão civil. Esse veículo ficou tão deformado pelo colapso da rampa que seu conteúdo não pôde ser recuperado. Ainda assim, levantou uma possibilidade inquietante: haveria algo a bordo que precisasse ser escondido? Alguns teóricos acreditam que essa carga misteriosa pode explicar a urgência do sigilo inicial, a rápida decisão diplomática de declarar a área inacessível e a velocidade incomum com que o acesso aos destroços foi criminalizado. Outros vão além, sugerindo que a Estônia não se tornou alvo por acaso, mas pelo que transportava. Nenhuma evidência comprovou sabotagem, e as varreduras por inteligência artificial descartaram explosões externas. Mas o veículo que a inteligência artificial não conseguiu identificar permanece intacto, fechado e oficialmente não mencionado. O horror no convés de veículos. A inteligência artificial revela carros congelados no ar. Uma das revelações mais perturbadoras da inspeção da MS Estônia auxiliada por inteligência artificial não teve relação com fadiga do aço, viseiras de proa ou brechas de certificação. Ela veio do convés de veículos, mais precisamente do que permaneceu ali. Por quase 30 anos, pouco se sabia publicamente sobre esse convés além de teorias gerais de que ele inundou rapidamente, que a água se moveu livremente pelo efeito de superfície livre e que a carga interna provavelmente se deslocou, contribuindo para a inclinação acelerada do navio. Mas quando a fotogrametria assistida por inteligência artificial foi finalmente usada para reconstruir digitalmente o interior do convés, as equipes forenses viram algo inesperado. Os veículos não estavam apenas esmagados. Estavam torcidos, dobrados, e em alguns casos, congelados em ângulos que desafiavam a gravidade, como se o tempo tivesse parado no meio do desastre. As varreduras por inteligência artificial revelaram ônibus incrustados nas paredes de aço, carros parcialmente suspensos com apenas um conjunto de pneus tocando o piso e um caminhão de entrega apoiado verticalmente no para-choque traseiro, preso contra uma viga do teto colapsada. Isso não foi movimento aleatório. Contava uma história de desequilíbrio catastrófico.
De acordo com modelos de dinâmica dos fluidos gerados a partir da reconstrução por inteligência artificial, a força da água que entrou no convés não foi horizontal, como se acreditava antes. Ela avançou para cima e em diagonal, provavelmente devido ao movimento para frente da Estônia quando a rampa cedeu pela primeira vez. A água atingiu o convés como uma parede, erguendo alguns veículos antes mesmo que pudessem rolar. Os padrões de dano confirmaram isso. Marcas de pneus terminavam no ar. Painéis de portas foram arrancados para cima e cargas ficaram presas em cantos que a física tornaria impossíveis, a menos que a inundação tivesse sido quase instantânea. Ainda mais inquietantes foram os registros de caminhões refrigerados com seus geradores ainda acoplados. A análise puria das imagens internas sugeriu que vários deles transportavam mercadorias perecíveis que não tiveram tempo de se mover, indicando que foram submersos ainda na posição vertical e nunca saíram da área de carga. Os alimentos foram catalogados depois como quase intactos, preservados de forma inquietante pelo fundo gelado do Mar Báltico. Os investigadores agora acreditam que a inundação final do convés de veículos levou menos de 2 minutos, e não cerca de 10, como estimativas anteriores indicavam. Esse único dado redefiniu a tragédia. Os passageiros tiveram muito menos tempo para escapar do que se pensava. A rapidez, confirmada pelas posições anormais dos veículos, explica por que tantos não conseguiram sair de suas cabines. O navio não apenas afundou. Ele colapsou para dentro, uma implosão hidráulica encoberta pela escuridão. O código de segurança apagado, o sinal que foi enviado e depois desapareceu. Durante a reanálise dos momentos finais da Estônia com auxílio de IA, grande parte da atenção se concentrou nos danos físicos, nas falhas do casco, na viseira de proa e nos padrões de inundação. Mas, escondido nos metadados de registros marítimos e comunicações, os pesquisadores encontraram algo que não abriu um buraco no navio, mas deixou um enorme vazio na linha do tempo. Exatamente a 1h12 da madrugada, 3 minutos antes das luzes do navio falharem e apenas 10 minutos antes de ele virar, os sistemas de bordo da Estônia acionaram um sinal registrado como código Sierra Bravo. Para a maioria, isso parecia apenas uma falha técnica. O relatório oficial nunca mencionou esse código. Porém, em alguns círculos de segurança marítima, Sierra Bravo é uma abreviação usada para indicar violação de carga protegida ou quebra de protocolo de remessa especial. A Estônia era uma balsa civil. Ela não deveria sequer ser capaz de transmitir esse tipo de código. Ainda assim, o sinal foi captado brevemente por uma estação costeira da Estônia e parcialmente retransmitido para um posto de escuta sueco. Segundos depois, desapareceu dos registros. Não foi sobrescrito. Foi apagado. Uma única transmissão, com duração inferior a 2 segundos, criptografada e marcada para canal prioritário. Foi aqui que a inteligência artificial fez a diferença. Usando perícia digital, os analistas reconstruíram a fila interna de mensagens do navio e descobriram que um script automatizado estava programado para eliminar alertas enviados caso não houvesse confirmação de recebimento. Em outras palavras, se o código não fosse respondido, ele seria apagado. Esse não era um procedimento padrão. Isso levanta 2 perguntas inquietantes. Quem escreveu esse script de limpeza? E, mais importante, qual sistema a bordo da Estônia sabia emitir um Sierra Bravo? A resposta parece estar em uma camada profundamente classificada do software operacional do navio, herdada de uma de suas identidades anteriores. Antes de se chamar Estônia, ela foi Silja Star, antes disso, Viking Sally, uma embarcação que, segundo documentos marítimos da Guerra Fria posteriormente liberados, chegou a operar com capacidade de carga protegida em seus primeiros anos. Os investigadores agora acreditam que uma dessas camadas de segurança nunca foi removida durante as reformas posteriores. E quando algo no veículo misterioso do convés inferior foi comprometido, o sistema reagiu. Mas nenhuma resposta veio. Nenhum alerta permaneceu. O sinal sumiu e, com ele, possivelmente a última pista sobre o que a Estônia transportava naquela noite e por que 852 pessoas não chegaram à manhã seguinte. O objeto ao lado do casco, o que estava próximo à Estônia, chocou os investigadores, enquanto as varreduras por inteligência artificial da MS Estônia se concentravam no casco, na estrutura interna e nos danos do convés de veículos. Uma descoberta não intencional quase passou despercebida até que o sonar destacou. A poucos metros do casco de estibordo, parcialmente embutido no sedimento, havia um objeto metálico, não identificado.
À primeira vista, parecia fazer parte da estrutura rasgada da própria Estônia. Mas quando analistas sobrepuseram os projetos originais ao modelo tridimensional gerado por inteligência artificial, algo não se encaixou. O objeto não correspondia a nenhuma peça conhecida do navio. Ele tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, formato cilíndrico, corpo segmentado e saliências simétricas semelhantes a aletas, características esperadas em equipamentos subaquáticos ou dispositivos de uso profundo, e não em balsas de passageiros. Sua presença tão próxima ao casco, em uma área que sofreu danos severos, reacendeu um debate antigo. Algo teria atingido a Estônia externamente. Fontes de defesa suecas minimizaram a descoberta, sugerindo que poderia se tratar de parte da carga de veículos. No entanto, análises metalúrgicas indicaram que o objeto era feito de uma liga de titânio, material incomum em caminhões de carga ou automóveis da década de 1990, mas amplamente utilizado em equipamentos militares, especialmente em carcaça de torpedos ou drones de vigilância naval. O mistério se aprofundou por causa de sua posição, logo ao lado da fenda que se estendia por quase 40 metros ao longo do casco de estibordo. Os investigadores esclareceram rapidamente que a inteligência artificial já havia confirmado que o rasgo foi causado pelo impacto com o fundo do mar, porém, esse objeto não estava sob o navio. Ele repousava ao lado, intacto e aparentemente inalterado. Seria parte de uma remessa militar nunca registrada no manifesto. Um artefato remanescente da Guerra Fria esquecido no fundo do mar, ou de forma mais controversa, teria desempenhado algum papel nos momentos finais da descida do navio? A situação ficou ainda mais estranha quando o mapa naval soviético desclassificado da década de 1980, usado como referência na investigação, indicou a região do naufrágio como um corredor ativo de testes de equipamentos subaquáticos. O Mar Báltico, mais estreito e raso do que outros mares, foi usado por décadas tanto por forças da OTAN quanto do Pacto de Varsóvia para testes de submersíveis, drones de contramedidas e boias de sonar não derivantes. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.